A gente está falando de uma questão humanitária, senhor presidente. Eu fico assim, às vezes até perplexo, até onde vai, né, os princípios e o caráter do ser humano para conseguir negar esse tipo de fato. A gente não está falando de uma suposição, eu estou falando o que eu vi com meus olhos. Eles estão querendo dizer que o que eu vi com os meus olhos não é verdade. Pelo amor de Deus. E depois ainda começam a tentar traçar saídas que muitas das vezes são artimanhas de Maduro para se perpetuar no poder. Sou enfático em dizer, a Noruega não tem autoridade nenhuma para negociar a questão da Venezuela, porque ela já errou com a questão colombiana. A Venezuela, ela só deu poder e energia para que as Farc entrassem dentro do Congresso da Colômbia. Obrigado, deputado Marcel. Pela sequência aqui, deputado Luiz Felipe de Ornelas e Bragança. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de traçar aqui um paralelo histórico e talvez responder uma questão. Por que nós, Brasil, estamos aqui numa situação de ajuda e não de sermos ajudados? Acho que é um histórico no Brasil. Isso requer aí voltar um tempo, mas não vou fazer esse regresso agora. Mas o Brasil, historicamente, desenvolveu instituições independentes. As instituições independentes foi a grande equação que, na evolução dos Estados modernos, se encontrou para defender as liberdades individuais, para defender as liberdades de classe, para defender a Constituição. E, por incrível que pareça, nós também já cometemos erros em relação à nossa evolução de Estado e entramos aí num ciclo extremamente destrutivo, em que fomos comandados aí por oligarquias, grupos de interesses, tanto econômicos, militares, agricultura, industriais, bancos, etc. E eram rompidos por ciclos de populistas. Tivemos populistas como Getúlio Vargas, Dutra, uma série de populistas aí, mais recentemente, agora com o ciclo populista depois da Constituição de 88. E, por incrível que pareça, toda a América Latina ainda sofre desse ciclo perverso, de estar sempre entre oligarquias, comandando todo o contexto político, ou tendo rupturas populistas, que é o caso do Punto Fijo, que existia antes da ascensão do Chávez, que era uma oligarquia entre os partidos, uma oligarquia partidária, que, por incrível que pareça, é o que estão querendo criar aqui no Brasil também, mas a gente vai impedir isso, e foi rompido por um populista Chávez, e agora estão numa situação de deterioração completa do seu Estado, não há institucionalização qualquer, em termos de nível aceitável. Hoje eles vivem uma questão de Estado falido. O Estado, ele não protege os seus cidadãos. Ele não é capaz de suprir necessidades básicas de, primeiramente, segurança, de controle de território. Há facções já tomando conta do Estado da Venezuela. Isto não é Estado. E, claro, quem é que está no poder? Agora temos uma grande dúvida. Temos um poder estabelecido, que é o poder de jure do Guaidó, e temos um poder de fato que é um ditador, que hoje se compõe como um narcotraficante que comanda parte do território do Estado da Venezuela. Eu acho que para que a gente possa resolver essa situação, nós, Brasil, poderemos representar algo superior às nossas questões partidárias, superior às nossas questões regionais e começar a defender, sim, uma institucionalização para nós mesmos e para a região. E a Venezuela aqui, infelizmente, está numa situação muito pior que nossa. A gente está numa situação de ajuda. Eu acho que cabe a nós tomarmos aí uma liderança, de propormos uma saída para a Venezuela, propormos uma situação não de confronto, mas sim de diálogo e de apontar para onde a região tem que ir. Cabe aqui, então, presidente, que o nosso governo, assim como os nossos parlamentares, entendam e compreendam a importância que é a separação de poderes, entendam e queiram enforçar isso na região para que seja aceita como países amigos deste país. É muito difícil que a gente continue como país representando essa institucionalização e aceitar como amizade países que são ditatoriais. Isso expande para outros países que estão na mesma situação. Então, senhor presidente, é com uma certa infelicidade, ao mesmo tempo com certa esperança, que eu acho que a gente está nesse caminho. Esse atual parlamento
é o parlamento mais reformista que já se viu nos últimos 30, 40 anos. E acho que temos aí a necessidade de introjectar valores e uma missão para esse parlamento, assim como para o nosso governo, de defender a institucionalização, separação de poderes, e que para que a gente possa seguir como país e também como região completamente livre de oligarquias no comando, assim como rupturas populistas que sempre geram instabilidade eterna. Muito obrigado, senhor presidente, e votamos aí sempre a favor do povo da Venezuela, ao nosso amigo. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao autor do requerimento, deputado Eduardo Bolsonaro, que falará pelo prazo de 5 minutos, acrescido do seu tempo de liderança pelo PSL de 7 minutos. 12 minutos no total. Perfeito, presidente. Acredito que eu não vou utilizar esse tempo todo, mas seria um tempo insuficiente para rebater aqui o pouco que eu ouvi do começo da audiência, principalmente proferido pelo professor Gilberto Maringoni de Oliveira, numa tentativa esdrúxula de tentar minimizar o que acontece na Venezuela hoje. Assim como Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, uma delas até acompanhada do Roderick Navarro, do grupo Rumbo Libertar. E, como eu tenho dito, a história se repetia. Quando você parava no meio do caminho entre Boa Vista e Pacaraima, na fronteira, para falar com os venezuelanos, quase sempre magrelos, a história se repetia. Não existe mais gato nem cachorro para se comer nas ruas. Então não se trata de uma situação onde o governante errou a mão numa medida econômica ou errou numa política equivocada. Não, não, não. A gente está falando de uma questão humanitária, senhor presidente. Eu fico assim, às vezes até perplexo. Até onde vai, né, os princípios e o caráter do ser humano para conseguir negar esse tipo de fato? A gente não está falando de uma suposição, eu estou falando o que eu vi com meus olhos. Eles estão querendo dizer que o que eu vi com os meus olhos não é verdade. Pelo amor de Deus. E depois ainda começam a tentar traçar saídas que muitas das vezes são artimanhas de Maduro para se perpetuar no poder. Sou enfático em dizer, a Noruega não tem autoridade nenhuma para negociar a questão da Venezuela, porque ela já errou com a questão colombiana. A Venezuela, ela só deu poder e energia para que as Farc entrassem dentro do Congresso da Colômbia. E diga-se de passagem, após um plebiscito, onde a maioria dos colombianos disseram que não queriam as Farc dentro do Congresso. Isso é tipo negociar com o estuprador. Eu não sei mais como exemplificar isso. É como falar, não bota tudo, não bota só metade. Isso é negociação, gente. Não vamos emagrecer 10 quilos, não. Vamos só fazer um político para emagrecer 5 e aí a gente chega ao meio termo. Não existe meio termo com criminoso. O 02 do Maduro, seu braço direito, é Diosdado Cabello. É o maior traficante, é o dono do cartel dos soles. Esse é o tipo de pessoa que a gente tem que negociar para devolver a democracia e a liberdade para o povo venezuelano. E eu cito aqui como exemplo claro de recado do povo venezuelano para a comunidade internacional. Rodrigo relembrou aqui. Ano passado tivemos uma eleição com mais de 80% de abstenção. Eu vou convidar aqui as pessoas que estão me assistindo pelo vídeo, que eu vou postar nas minhas redes sociais também, o seguinte. Na Venezuela, você só se alimenta de uma maneira. Se você tiver o Tarjeta de la Pátria, uma espécie de Bolsa Família. Se você tiver esse cartão, você vai receber uma cesta básica de alimentos que não vai dar para você se alimentar o mês inteiro. É por isso que lá eles têm que comer pomba, gato e cachorro da rua. Só que, se o governo descobrir que você não votou no governo, se descobrir que você não saiu às ruas para defender o Maduro, ele corta o seu cartãozinho Tarjeta de la Pátria. E você não tem o que comer. Copiaram de Cuba a política da fome. A fome como instrumento político. E mais do que isso, Leonardo Coutinho, eu nos Estados Unidos, numa das idas que eu fui lá, nesse país aterrorizante, né? Eu encontrei, num restaurante fast food que eu fui, um casal de venezuelanos. Poderia ir lá sim, quando mais jovem eu fui lá fritar hambúrguer com muito orgulho, porque eu trabalho no roubo, em que pese eu ser filho de presidente, eu não vou enriquecer ilicitamente, eu tenho vergonha na cara de trabalhar e faço isso com muito prazer, com muita dignidade, me ajudou a enriquecer. Mas nessa oportunidade, lá nos Estados Unidos, em Oklahoma, eu conversei com um casal de venezuelanos. A mulher, era a caixa, e o homem estava dentro do escritório, como uma lateral
da parte da frente do fast food. Ela, professora, e ele, engenheiro da PDVSA. Em qual local do mundo um engenheiro da área de petróleo sai para virar, de repente, um gerente de um fast food nos Estados Unidos? Mas eles falaram que saíram de lá exatamente nesse momento. Quando falaram que foram obrigados a ir para as ruas, eles decidiram, realmente aqui não existe mais liberdade, estamos desistindo e vamos tentar fazer a nossa mudança do exterior. É lamentável. Mais de 12% da população da Venezuela já saiu da Venezuela. Se nós trouxermos esses números para o Brasil, é como se tivessem saído do Brasil 20 milhões de pessoas. Imagina a crise que nós estaríamos vivendo se Dilma Rousseff tivesse aprofundado a sua política bolivariana. E foi bolivariana sim. Até hoje tem reunião de Foro de São Paulo. Desarmaram a população, pagando muitos congressistas com mensalão. Ignoraram o referendo de 2005. E na Venezuela, adivinha quem foi ajudar lá no desarmamento? O nosso Viva Rio aqui do Brasil. Adivinha quem foi ajudar na eleição lá? Os mesmos publicitários aqui do Brasil, a senhora Mônica, que falou que recebia enquete de Maduro, que ainda deu um golpe nela ainda, né? Mas enfim, eu nem sei. Ladrão que rouba ladrão fala que tem 100 anos de perdão. Nesse sentido, tá tudo em casa. Foi aventada aqui a questão da abstenção, perfeito. Já que estamos falando de embaixada, né? Não vou baixar o nível. Foi citado aqui que a minha indicação para a embaixada pode piorar a situação devido à aproximação com os Estados Unidos, esse país imperialista que quer explorar os outros, né? Foi citada a questão do pré-sal brasileiro. Com muito orgulho eu votei aqui para que o pré-sal brasileiro, para que possamos usar empresas estrangeiras para extrair o pré-sal do Brasil. E de maneira nenhuma, deputado Marcel Van Hatten, isso significa em perda de soberania. Por quê? Porque nós temos uma reserva larguíssima de petróleo. Se deixarmos só a Petrobras extrair esse petróleo, ela não tem condições de extrair tudo isso em um tempo hábil suficiente para que nós tenhamos os lucros desse pré-sal antes da mudança energética global. Ou seja, se nós não permitirmos que empresas estrangeiras venham a explorar o nosso petróleo e nós ganhemos com isso na geração de empregos e arrecadação de tributos, daqui a 10, 20 anos a matriz energética mudou. E aí nós aqui, com uma riqueza dessa, a gente vai estar olhando lá para o fundo do mar assim, ó. Ó, o pré-sal é nosso, hein? O pré-sal é nosso, hein? História para boi dormir. Pararam no passado, senhor presidente. Esse protecionismo é o segredo do sucesso para o não desenvolvimento. Me apontem um país em que o protecionismo deu certo. A própria China. A China só começou a ser a China que é hoje, pujante na economia, quando abriu seus mercados. A Coreia do Sul permanece fechada, Cuba permanece fechada, Venezuela permanece fechada, e se a Argentina vier a optar por esse fechamento também, vão se tornar outra Venezuela. Então, senhor presidente, o que nós queremos é uma política pujante. São os exemplos que dão certo. É Coreia do Sul, é Estados Unidos. O próprio Estados Unidos, que muitos daqueles que defendem o comunismo e o socialismo aqui, vão tirar férias lá. Exilam-se na Inglaterra, tiram férias na Disney, vão de passagem em avião de primeira classe, que eu não tenho nada contra. Mas é complicado você dizer que o patrão explora a mais-valia do trabalhador e depois se beneficia desse lucro viajando de primeira classe por aí. E, senhor presidente, finaliza aqui com uma questão que muito me incomoda. Vou tocar o dedo numa ferida aqui. Eu não sei por que o governo brasileiro ainda não expulsou o embaixador venezuelano no Brasil. A partir do momento em que Jair Bolsonaro reconhece como o presidente legítimo da Venezuela e, de acordo com a Constituição venezuelana, Juan Guaidó, eu não sei por que não está sentado dentro da embaixada a embaixadora Belândria, que aqui nos acompanha nessa comissão. Eu não sei por que as Forças Armadas continuam chamando e convidando autoridades venezuelanas para que, em público, venham a prestigiar eventos das nossas Forças Armadas. Eu não consigo entender isso, senhor presidente. Eu posso aqui estar tocando um dedo numa ferida, mas é porque, às vezes, quando eu vou ao exterior, nós somos criticados, dizendo que a nossa fala é de uma maneira e a conduta é de outra. Isso tem que acabar. Não podemos deixar confortáveis qualquer pessoa, do alto ou do baixo escalão, da quadrilha do Maduro, confortáveis onde quer que seja. Não queremos a guerra? Ninguém quer a guerra e ninguém está falando aqui em invasão da Venezuela. Agora, nós temos que trabalhar duro para congelar todas as economias, fruto de atividades criminosas. Já demos um pequeno passo agora com uma lista proibindo determinadas pessoas da quadrilha do Maduro de entrar no Brasil.
Isso é o mínimo que podemos fazer. E além disso, eu vou mais além. A gente teria que cancelar todos os passaportes diplomáticos venezuelanos. Não reconhecer mais isso. Porque eles usam esse passaporte para fazer o tráfico de drogas. O Leonardo Coutinho, que escreveu o livro aqui, Hugo Chávez, o Espectro, denunciou o aeroterror. Alguns países, em conluio com a Venezuela, faziam viagens internacionais para traficar droga. Até faço a pergunta ao Leonardo Coutinho, na verdade um pedido, para que ele relembre esse caso, para que fique registrado aqui, nessa casa, como que agia o tal do aeroterror, que inclusive servia de guarida para Ahmadinejad tentar roubar a tecnologia nuclear da Argentina. Então perceba, senhor presidente, que aqui não existe nada de lunático. São provas, são fatos, em que realmente só pode ser lunático a pessoa que nega a realidade. Eu falava antigamente que vai chegar um dia em que nós vamos sair à porta aqui, olhar o céu azul, e eu vou falar, o céu está azul. E o pessoal da oposição vai falar que não, o céu está de outra cor. Não existe meio termo com a realidade. A água é molhada, o círculo é redondo, o céu é azul, ponto, acabou. Então, senhor presidente, nessa medida eu continuo apoiando toda e qualquer investida para se retirar o narcoditador Maduro do poder. Por quê? Porque quanto mais tempo ele se perpetuar lá, mais pessoas morrerão de fome, mais sofreremos na nossa Roraima, lá em cima, no norte do país. E se nós falamos que defendemos a democracia e a liberdade, certamente o mínimo que podemos fazer é rechaçar essas opiniões, os atos do narcoditador em público. Muito obrigado. Chamo de volta à mesa dos trabalhos o deputado Eduardo Bolsonaro para que reassuma a presidência.